Na Band News você disse que naquele momento Ziraldo, como Maurício Souza, criaram as bases do HQ Infantil BR. O momento seria a segunda metade dos anos 60, né? Já começou os desponta a partir dos anos 60 com Abril. Isso, exato. Porque assim, tu pega uns textos, é engraçado, assim, tu pega uns textos de autores sobre quadrinhos, por exemplo, o Moacir Cirne. Tem um livro do Moacir Cirne. Ah, cara, vai estar aqui no meio das minhas coisas, eu não vou achar agora, aqui rapidão. Tem um livro do Moacir Cirne que é... Como é que é o nome? É um livro de 71, 72. E na capa tem a Mônica e tem o Pererê. Dá pra ver, assim, o Moacir Cirne pensando e refletindo. Tu vê o cenário estava aberto na época ainda, né? Quer dizer, 71, 72 já não estava mais tão em aberto, né? Mas havia ainda um certo resquício de, talvez o Ziraldo ainda consiga. Porque o fato é que realmente ali no início dos anos 60, a coisa estava ali entre eles, né? Estava entre o Ziraldo e estava entre o Maurício Souza. Eu acredito que as pessoas na época, agora eu vou tirar uma coisa, assim, vou falar completamente chutada, mas é uma impressão que eu tenho, de que a galera na época olhava para os dois e falava, o Ziraldo que vai voar, né? O Ziraldo é muito mais versátil, o Ziraldo é muito mais artista, vamos ser francos, sempre foi muito mais artista do que o Maurício de Souza, desenhava melhor, fazia uns trabalhos muito mais bonitos, o Ziraldo era um grande designer, né? O Maurício de Souza nunca foi isso. Só que o Maurício de Souza tinha outro talento, né? Que o Ziraldo já não tinha. O Maurício Souza era um bom empresário. E aí aconteceu o que aconteceu, né? O Ziraldo fez o Pererê durou o quê? 4 anos, acho que foi de 60 a 64. Menino Maluquinho, por mais que se tornou um nome forte, mas vocês têm revistinho do Menino Maluquinho na banca hoje em dia? Tem revistinha mensal do Menino Maluquinho, e da turminha do Menino Maluquinho, com vários outros personagens do Menino Maluquinho, tem revistinha? Não tem. Do Turma da Mônica tem. Então, assim, o que aconteceu foi que a Turma da Mônica virou esse império, mas eu aposto grana que naquele momento onde a coisa ainda estava indefinida, o pessoal estava apostando no Ziraldo. O pessoal não sacou o quanto que o Maurício Souza era vivo, assim, do ponto de vista de mercado mesmo, e de fazer coisa que, inclusive, esse é um ponto, às vezes, que eu sempre levanto a bola, a gente tem que estudar a figura do Maurício Souza, até para entender como é que o cara fez isso, saca? Né? O grande gênio dos negócios, o grande gênio do mercado de quadrinhos do Brasil. Ok, de fato, ele conseguiu uma coisa que é impressionante. A Turma da Mônica é um negócio gigantesco. Mas o como fica só no mito do herói, né? É a jornada do herói, a eterna jornada do herói. Ele heroicamente, pera lá, como é que foi? Vamos examinar isso. A mesma coisa também é a questão do Ziraldo. O próprio Ziraldo, tem um vídeo aqui meu no canal, mais antigo, foi um vídeo que eu fiz pro Dia das Crianças, e eu falei da Turma do Pererê do Ziraldo. E eu reproduzi uma versão do Ziraldo, de que a Turma do Pererê acabou por causa do golpe militar. Só que o próprio Ziraldo já tinha contado essa história de outras formas, e depois daquele meu vídeo, alguns pesquisadores de quadrinhos, principalmente a galera que estuda mais quadrinho, principalmente dessa época, anos 60, 70, brasileiro, veio me dar um toque no privado e falou assim, cara, não é consenso isso, não é consenso, e é bem provável que não foi por causa do golpe militar, ou seja, o Pererê já ia acabar, só que ele acabou num momento horrível, ele acabou bem na hora que foi dado o golpe militar, mas ele já estava em processo de ser descontinuado, estava tendo uns outros rolos, parece que era rolo de grana mesmo, o Ziraldo lá, e o Pererê estava sendo por quê? Pelo Grupo Globo? Enfim, eles não estavam se entendendo, o Ziraldo, assim, morreu, enfim, falei lá teve minha fala lá na Band News. Mas assim, também não dá pra tirar nem o próprio Ziraldo pra santo, tá? O Ziraldo também era um cara que fazia e acontecia também. Ele aprontou as dele também. Né? Mas é interessante, assim, tu pensar o quadrinho infantil brasileiro nessa polaridade Ziraldo e Maurício de Souza, né? Inclusive até mesmo uma polaridade política, né? Porque o Ziraldo sempre foi muito mais à esquerda, o Ziraldo era do PCB, depois se filiou no PSOL, fez a logo do PSOL, sempre foi um grande apoiador do Lula e principalmente da Dilma, né? Ambos ali de Minas, né? E já o Maurício de Souza sempre teve muito mais próximo de figuras de direita, né? Ele é um tanto adesista, né? O Maurício de Souza, como negócio, sempre. O Maurício de Souza Produções, né? Sempre foi um tanto adesista. Qual é o governo da vez? Bom, o governo da vez é esse, então a gente cola junto. Mas, assim, se tu pega publicações da Turma da Mônica, mais políticas, ou trabalhos mais autorais do Maurício de Souza, principalmente o começo lá, nas discussões dele sobre o Horácio e tal, tem uma perspectiva ali de, vamos dizer, de centro-direita, sabe? Uma perspectiva de centro-direita. Teve, por exemplo, naquele episódio que o Maurício de Souza se opôs ao fim da publicidade infantil, que foi uma pauta que dividiu a sociedade, o pessoal da direita defendia a publicidade infantil, o pessoal da esquerda criticava. Muitas vezes se faz essa leitura dos dois e se cria contrastes, né? Mas, como sempre, não é uma relação preto e branco, é uma questão, é muito mais cinzenta, mas, enfim, é inevitável. Assim, é quase que inevitável falar de um sem comparar com o outro, assim, porque foram dois, né, o Maurício Souza ainda está vivo, mas, assim, são dois grandes nomes do quadrinho infantil brasileiro com trajetórias muito diferentes. O Gabriel aqui falando começou pelo Cruzeiro, vamos continuar aqui. Boa noite, Link.
aqui, li que o Bill Watterson criou a personagem Suzy Derkins com uma cópia infantil de sua esposa, sendo uma colega do Calvin. Isso é verdade? Ao contrário do Calvin, Suzy é educada e dedicada aos estudos, sendo também altamente astuta, sempre transformando os planos do Calvin em derrotas hilárias. Se isso é verdade, as histórias ganham um novo significado, incluindo as implicâncias do Calvin com ela. Achei isso muito carinhoso. Então, não sei, mas tem cara de ser coisa dele, né? Cara, assim, ó, eu também já fico na dúvida até que ponto o Bill Watterson não é um personagem de si, né? Porque tudo que vem dele, ele parece ser um cara muito, sei lá, parece ser um cara de coração, sabe? Assim, tudo muito, tudo nele é pautado por carinho, por cuidado. Caso vocês não saibam, o Bill Watterson, ator da tirinha Calvin Hobbes ou Calvin Haroldo, ele foi um cara que, já que a gente falou aqui de Maurício de Souza, por exemplo, Maurício de Souza, assim como o Charlie Schulz do Peanuts, isso é ali o universo do Snoopy, do Charlie Brown, foram caras que nunca tiveram qualquer tipo de pudor para usar esses personagens infantil para publicidade. Aqui no Brasil mesmo, isso é evidente, né, cara? Tu entra no supermercado, tem 500 produtos com a cara da Turma da Mônica. E com o Peanuts também era assim. Já com o Calvin Haroldo, o Bill Watterson não aceitou nada, sabe? Tipo, tem gente que até hoje fala assim, porque, para pensar, tipo, faz sentido ele. Porque a ideia do Bill Watterson era a seguinte: eu tô criando personagens que tem um vínculo afetivo com as pessoas. De repente chega esse personagem para vender coisa para elas. É uma traição. Era essa a visão do Bill Watterson. Isso é uma traição, cara. Só que assim, ele foi tão enfático nessa postura que, por exemplo, porra, ele podia ao menos licenciar bicho de pelúcia do Hobbes, cara. Porra, não tem nada de desonesto no bichinho de pelúcia do Haroldo, cara. Tem algo de desonesto nisso? Não tem. Ao menos isso ele podia licenciar. Nem isso ele aceitou. Não, tanto que vocês não encontram nada do Calvin Haroldo, a não ser as tirinhas. Não existe nada que eu saiba. Será que tem alguma coisinha outra que ele deixou? Eu não conheço nada para além do Calvin Haroldo do que as próprias tiras. E ele fez elas por 10 anos, cravadinho, foi de 85 a 95, se não me falha a memória, e parou. E parou, e sabe o que ele fez? Ele se aposentou. Ele tinha filho pequeno, ele falou assim: agora eu tenho dinheiro, tô ganhando os royalties das tiras, eu vou morar no campo vou cuidar dos meus filhos, cara. Vou criar meus filhos. E é um cara mega recluso. Ah, tá, camelô, vocês estão falando oficialmente, né? Não tem nada que o Bill Watterson tenha autorizado, que eu saiba. Não, eu acho a decisão dele. Eu queria ter essa capacidade. Mas ele também não é ingênuo, ele teve um privilégio. O Calvin Haroldo fez muito sucesso. Então ele podia. E a esposa dele também tinha lá um trampo. Eu não sei direito assim, a vida particular deles, mas ele optou por uma vida mega reclusa. Ele não aparece em evento de quadrinhos. O Bill Watterson é um cara, assim, super, super isoladão, sabe? Agora, de uns tempos pra cá, ele tá aparecendo um pouco mais, né? Assim, tipo, tá saindo um pouco mais da caverna, mas ele por exemplo, porra, ele tava no auge, galera. Ele tava no auge. Em 1995 ele tava no auge. Aí ele pegou e encheu o saco. O Quino da Mafalda foi a mesma coisa. Inclusive, eu tenho um artigo que eu publiquei junto com o Ivan Lima sobre a Mafalda, nas páginas do Pasquim, a gente fala do Ziraldo ali também, e a gente pegou ali bem a fase, a gente pegou umas entrevistas com o Quino, autor da Mafalda, e o Quino também estava nessa fase, tanto que o Quino fez a mesma coisa, a Mafalda estava no auge, o Quino foi o cara mais argentino do mundo, né? A Mafalda começou a se internacionalizar, daí o Quino parou de fazer Mafalda. Ficou com raiva do que, a Mafalda tá ficando muito popular. Ele encheu o saco de fazer Mafalda, ele fez Mafalda por 11 anos, encheu o saco. Então é interessante, assim, Mafalda e Calvin Haroldo, de um lado, ambos duraram uma década, mais ou menos. Os autores encheram o saco e foram fazer outra coisa. E do outro lado, o Charlie Schulz, o Boris de Souza, que, assim, passaram a vida inteira em cima desses personagens e fazendo merchan e fazendo. Assim, são extremos. Chega a ser. Coloca em extremos, né? Esses caras. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.